Olha aí, mas não é só isso. Nós estamos começando hoje a nossa série de ministrações Família. Esse será o tema desse mês, Família. E no último final de semana, nós teremos a nossa primeira conferência da família da Igreja Portugal para Cristo em Porto. Amém? Então, no nosso momento de culto aqui, nossa data de culto no sábado, será a nossa conferência da família. Se organize para estarmos juntos, tá bem? E tenho certeza que será especial. E nos demais dias, nos demais cultos, nos nossos sábados, nossos encontros, nós estaremos aqui sempre com uma palavra diretiva para a família. Que tal você investir esse mês? Nós investimos juntos, orando pela nossa família, orando uns pelos outros, clamando pela família biológica, pela família espiritual. Vai ser rico ou não vai? Amém. Glória a Deus. E para começar, nós temos uma palavra hoje que eu quero compartilhar ao seu coração, introduzindo esse tema, introduzindo essa temática. Então pegue aí a sua Bíblia, abre em 2 Coríntios 5, verso 18. Lembrando os irmãos também que na terça-feira temos célula ativação. Então se organize para estarmos juntos, amém? Bora para a palavra, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós recebemos este ministério. Todos que foram reconciliados com Cristo, reconciliados com o Pai, recebem também essa capacitação para ser um embaixador de Cristo no ministério da reconciliação. Se você olhar alguns versos abaixo, podemos ver aqui na tela, verso 19, nós vamos ver aqui, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Próximo. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Uau! Há uma mensagem que nós devemos anunciar ao mundo. E essa é a mensagem da reconciliação. É a mensagem do Cristo, que foi à cruz para promover ligação novamente daqueles que estavam separados de Deus, para voltarem a estar conectados com Ele. Eu entendo que quando nós pensamos sobre ministérios, quando nós pensamos sobre jornada cristã, o primeiro lugar que nós estamos envolvidos para desenvolver o nosso ministério é na família. A família é o lugar onde o nosso ministério tem que começar. Se você começar a receber dom de cura, você tem que começar curando alguém dentro da sua casa. Se você receber o dom da palavra, o ministério da palavra, você tem que começar ministrando para alguém dentro da sua casa. Eu tenho uma alegria de ter podido, apesar de juntos termos crescido na igreja, mas eu que em um tempo de consciência levei os meus irmãos a fazerem a oração de dedicação ao Senhor. Eu que os chamei a dizer, venha confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu que mesmo muitos anos depois de estar ministrando, pude fazer esta oração nos últimos dias do meu pai, pude fazer essa oração com ele, levá-lo à reconciliação com Deus.
Portanto, se nós estamos falando de uma mensagem que nós somos chamados a sermos embaixadores e levar para o mundo, nós precisamos começar a fazer isso em casa. A reconciliação é um assunto que precisa começar a acontecer dentro da nossa casa. Talvez nós pensemos que tudo esteja muito bem, que esteja tudo muito certo, mas nós, fazendo uma avaliação mais profunda, vamos começar a perceber o quão distantes nós estamos uns dos outros. Vivemos no tempo do avanço da tecnologia, vivemos um tempo em que esses aparelhos móveis que carregamos conosco nos tomam, na verdade, nos roubam muito tempo, e nós precisamos voltar a um processo de reconciliação com os nossos. Voltar a ter intimidade com a nossa casa, com a nossa família. Voltar a ter atitudes, atividades, a ter, vou até utilizar essa palavra, rituais que nos conectam. É óbvio que uma família cristã, ela precisa estar conectada na oração, ela precisa estar conectada no discipulado de um ao outro. A família que é uma família biológica, mas é uma família cristã, ela precisa estar envolvida em tempos de intimidade com Deus em conjunto. Por isso, amados, muitas vezes nós olhamos para famílias, olhamos para casas que, sendo cristãos, eles ainda dizem, eu tenho vergonha de orar alto, um filho tem vergonha de orar na frente do pai, da mãe, ou vice-versa. E nós precisamos voltar a um processo de reconciliação. Se é uma mensagem que precisamos levar ao mundo, nós precisamos liberá-la primeiramente dentro da nossa casa. Para que possamos nos aprofundar neste contexto, neste assunto, eu quero registrar aqui algumas coisas importantes para nós de forma introdutória, dizendo que o próprio texto bíblico ele vai mostrar para nós que um dos sinais que antecedem a vinda de Cristo é a dissensão familiar. Não é interessante isso? São as intrigas, são os problemas familiares. Se você recorrer a Marcos capítulo 13, verso 12, você vai ver que lá está escrito: o irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai ao seu próprio filho. Meu Deus! Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. É alguma novidade isso para nós? Nós que já fazemos parte desses fins de tempos, nós observamos isso claramente, observamos isso nitidamente. O evangelista Lucas, ele vai registrar as palavras de Jesus sobre os sinais dos tempos da seguinte forma, em Lucas 12, 52 e 53. De agora em diante, haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Que cenário é esse? Que profecias são essas? Poxa, Senhor Jesus, por que o Senhor foi falar isso? Porque é exatamente o cenário impresso na nossa sociedade, em qualquer lugar. Não é cultural. Não é uma cultura de país. É uma cultura dos finais dos tempos. É a cultura de uma sociedade perdida, distanciada de Deus. Esses textos que nós recorremos agora, eles estão no Novo Testamento, mas se nós formos um pouquinho atrás, o profeta Miqueias, ele vai dizer no capítulo 7, verso 6, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Meu Deus! Como pode isso? E aí eu quero perguntar para você, eu quero te ativar perguntando,
como estão os seus relacionamentos familiares. E eu penso que essa é uma ótima estratégia do céu conosco, porque nós estamos aqui em meio a uma sociedade destruída. Nós estamos aqui em meio a casamentos falidos, de fachada, pessoas distantes da presença de Deus, sem nenhum tipo de condicionamento a se voltar para Deus. E nós estamos aqui para ser a voz profética, nós estamos aqui para ser despertamento, mas nós não podemos falar daquilo que não temos vivido. Não podemos pregar daquilo que nós não temos experimentado. E eu pergunto para você, como estão os seus relacionamentos familiares? Como está o coração da família? Como está a família Navarro hoje? Como está a família Ferreira? Aí aqui eu incluí quase todo mundo agora. Como está... Não exagere. Como está... Temos Bacaros, temos Navarros, temos Elias, temos Matos. Não tem domínio aqui, não. O domínio é de Jesus. E graças a Deus somos todos a família de Jesus. Qual que é o nome do irmão aí? Lacerda, temos Lacerdas. Andrade, temos Andrades. Como está o coração dessas famílias? Temos os Fidelis e Companhia Limitada. Como está o coração dessa família? Como está o ambiente familiar? Como está o nosso ambiente de casa? Tem mesa em casa? Tem mesa? Porque mesa é o lugar da presença de Deus. A família encontra maior comunhão com Deus ao entorno da mesa do que cada um orando no lugar. Ou mesmo orando juntos. A mesa é um lugar onde a família precisa estar reunida e uma grande defasagem da família atual é porque foi abolida a mesa dos lares. Se você não tem mesa na sua casa, volte para a mesa. Volte para a comunhão, tenha um tempo de alimento, uma alimentação do dia em que todos estejam juntos. Preze por isso, faz muita diferença. Não permita que cada um coma assistindo TV, olhando o celular ou fazendo outras coisas. Tenham momentos de mesa. Agora é importante nós entendermos que todos esses textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele está referendado pela disposição, inclusive, que as famílias teriam em servir ao Senhor, em andar na presença do Senhor. Então, haveria discordâncias por isso. Mas o problema maior hoje é que nós estamos vendo famílias que se dizem que todos estão servindo ao Senhor, mas mesmo assim não conseguem viver comunhão. Não conseguem viver a alegria da família, a alegria do lar. E eu pergunto, se olhando para esses textos, você pretende fazer parte dessa estatística que a Bíblia nos apresenta para os finais dos tempos? Você pretende que a sua casa seja uma casa em que o pai esteja contra os filhos? E olha, talvez você pense, pastor, jamais eu mataria os meus filhos? Meu Deus, tem tantos filhos mortos por seus próprios pais que estão zumbizando por essa vida, mortos psicologicamente, mortos emocionalmente, porque não se atentam para a direção da palavra de Deus, porque não exercem o poder do perdão, porque não exercitam a autoridade ministerial de cada cristão de ser um reconciliador. Nós não podemos ser o tipo de pessoas que provocam dissensões e intrigas. Nós não podemos ser pais que provocam a ira dos filhos. Os filhos não podem ser filhos que desonram os pais. Isso é muito forte, queridos. Então, ao autêntico servo de Deus,
não cabe esse tipo de comportamento destoante da palavra. A família cristã, a família que adora a Deus, a família que se rende aos pés de Jesus, precisa desfrutar de um ambiente seguro, de um ambiente de paz, de um ambiente de liberdade, de um ambiente onde as conversas chegam ao consenso, onde tem liberdade para se conversar. E para que nós possamos exercitar isso, começar o exercício desse princípio de reconciliação. Tema da mensagem: família, um lugar de reconciliação. Nós precisamos, pelo menos, de 3 fatores importantes. Primeiro ponto: a reconciliação ela é desenvolvida pela paz. Sua casa é um ambiente de paz? Sua família, suas conversas, existe paz? Tem tranquilidade lá? É gostoso voltar para casa? Eu amo casa. Eu amo a minha casa. E a minha casa, obviamente, é onde eles estão. Então você sabe que há um ano atrás nós estávamos vivendo, peregrinando aqui nessas terras. E a nossa alegria era estarmos juntos. Nossa casa era o carro. Queridos irmãos, a casa tem que ser um ambiente de paz. A casa não pode ser um ambiente onde as conversas são de intrigas, são de birras, são de ignorância. Quando a gente recorre a Romanos 12:8, nós vamos ver que o texto está dizendo para nós: façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso inclui para nós família biológica ou família espiritual. Isso inclui as pessoas lá no mundo. Isso inclui amigos e inclui inimigos. Mas se a palavra está dizendo faça todo o possível para viver em paz com todos, o primeiro lugar que tem que haver paz, de fato, é na nossa casa. Por que nós não exercitamos a mesma atitude que temos com os outros lá fora, com os que estão em casa? Quando alguém lá fora pisa na sua unha encravada, o que você faz com aquela pessoa? Você nem conhece, nem sabe o que é. Você olha para ela e fala: seu filho de um capeta, seu desgraçado, seu maldito, você pisou na minha... Você engole seco, respira fundo e fala: não foi nada, tá tudo bem. Mas alguém lá em casa, que você diz que ama, que você diz que é o amor da sua vida, que você daria tudo por ele, por ela, derruba um copo de chá na mesa. Aí o que a gente já faz? Você é um burro mesmo, não presta atenção em nada. Olha aí, não presta para nada. Aí, não vai dar em nada isso aí, rapaz. Olha o que você fez. Sujou tudo, uma toalha de mesa. E fica uma semana. Ó, cuidado com esse copo, você não derruba de novo. E já sabe no que é que vai dar. E amaldiçoa. Se alguém fala alguma coisa que você não gosta lá fora, você respira, engole. Mas, se alguém em casa fala alguma coisa que você não gosta, a paz acabou. Ah, mas você não sabe de nada. Ah, pai, você é um quadrado. Ah, mas... Nós não temos tempo de ouvir. Nós não temos tempo para processar. Nós temos respostas prontas para os filhos, nós temos resposta pronta para o marido, resposta pronta para a mulher. Nós não processamos. Porque nós estamos muito aceleradinhos uns com os outros. Mas nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Que tal você começar hoje mesmo, saindo daqui, e você já vai ter desafios, eu tenho certeza que... Porque família é esse lugar de treino. Família, Moisés, é aquele lugar para a gente dizer: ei, Moisés, não aguenta. Que tal hoje nós sairmos daqui e dizer: ô, Moisés, querido, amado, vamos fazer diferente, amigo, vamos.
que está acontecendo? Entende? É só um exemplo. O exercício da paz, ele é o grande requisito para a reconciliação. Pessoas em paz, elas não se ofendem. O problema é que nós estamos muito ofendidos uns com os outros. Dentro de casa. Meu Deus! E por quê? Porque deixou a cueca lá pendurada. Conversa, ao invés de se ofender. Porque a toalha molhada está sempre lá em cima da cama. Porque o papel higiênico fica sempre não sei de qual jeito. Porque a tampa da privada fica sempre não sei o quê. Tantas besteiras que estão tirando nossa paz, que estão arruinando nossos relacionamentos. Eu não estou dizendo que não tenha que haver regras na casa, que não tenha que haver organização. Eu estou dizendo que nós precisamos ter comunicação não agressiva. Ter uma comunicação em paz. Em paz. Nós treinamos isso em casa. Eu sou enérgico para falar. Se eu já vejo um negócio que eu não gosto, eu já faço caras e bocas, e a gente está se treinando lá em casa. Para falar baixo, para pensar 2 vezes antes de falar, para tomar cuidado, para falar com a palavra certa, para não ofender, porque a casa tem que ser um ambiente de paz. A família não é a casa, é a família. Tem que viver em paz. Onde uma família de Deus chega, a paz tem que chegar junto. As pessoas precisam dizer, poxa, vocês transmitem paz? Sim, claro. As pessoas sem paz, elas não são capazes de viver em harmonia nos relacionamentos. Esse é o problema. Comece a exercitar a paz de novo na sua casa. Então, não precisa fazer dedinhos e nem... Mas respira. A gente fala muito para a Felícia. Felícia, você sabe, né? Vocês já conhecem. Acelerada. E aí, várias vezes, principalmente na noite, que ela quer continuar, eu vou lá para a cama dela, falo, filha, deita aí, respira, fica calma, respira. Aí eles inventaram um negócio lá de cheira-flor e sopra a vela. Aí eu falo para ela, cheira-flor, filho, sopra a vela. Respira. Aí quando a gente começa a conversar um pouco, às vezes, assim, falando só um pouquinho mais alto, ela fala, gente, para de barulho. Para de barulho, respira, não precisa brigar, não é que nós não está brigando, nós estamos conversando, e aí ela acha que já está num tom maior do que ela gostaria que tivesse, aí ela é líder, quer comandar, e ela, gente, ai, muito barulho, respira. Respira, meus irmãos. Fala aí pro seu irmão, respira. Fala pro marido aí, fala pra esposa, respira, né? Vocês já me contaram a história, onde que tá a chave? Você levou embora? A chave tá com você, amado. A chave tá aí. Por que a gente tem essa tendência de já ir acelerado com a esposa, com o marido? Porque não tá... Ei, bem, vida. E aqueles chamam de vida, né? Vida. Vai com calma. Mantenha paz. Porque quando nós vivemos reconciliação, a primeira coisa que é promovida no ministério da reconciliação é paz. Romanos 5:1 diz, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos, se nós estamos em paz com Deus, como que eu vou me acelerar com os meus queridos? Como que eu vou ficar enervado? Não vou. Tá tudo bem. Você está com Deus? Você já tem vida com Deus? Tá tudo bem. Respira. Então, o ministério da reconciliação, ele se dá pela disposição de manter a paz. Fica tranquilo. Pastor, poxa, mas eu vim hoje aqui para ouvir isso, veio. Você sabe que você precisa. Você pode ficar resistente, mas você sabe que você precisa. Fique em paz. Mantenha a tranquilidade. Pare de reclamar, pare de murmurar. Aí nós vamos para Hebreus 12:14, e aí nós vamos entender que a paz é a força necessária para nós mantermos os nossos relacionamentos sadios. E ele vai dizer, esforcem-se para viver em paz. Uau, isso aqui não é legal? Por que é legal? Porque nos mostra que é necessário uma ação firme.
Esforcem-se. Não é facinho ficar em paz. Não é facinho ficar em paz quando estão pisando no seu calo, pisando na unha encravada, quando está fazendo, quando está isso, aquilo outro. Mas a palavra nos diz, esforcem-se. Esforce-se para viver em paz com todos e serem santos. É interessante como coloca santidade e vida de paz no mesmo paralelo. Olha aqui, santidade e paz. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E aonde a paz não estiver reinando, não tem santidade, meus irmãos. Então, viva em paz. O Ministério da Reconciliação começa com um processo de paz. Vivam em paz. O segundo ponto que eu tenho para mostrar para vocês é que a reconciliação ela é desenvolvida pelo conserto. Conserte. Conserte. Arrume o que está estragado. Arrume o que está quebrado nos relacionamentos. Aprendam a arte do perdão, do amor. Aprendam a reconciliação. Olhe para aquilo que você transgrediu e diga, me perdoe. Eu falhei. Eu não devo ser assim. Nós precisamos ter uma vida, queridos, com a régua aumentada, porque nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, que primeiro está fazendo em nós. Então aquilo que o Senhor está exigindo para que nós façamos a partir da nossa família, Ele primeiro está fazendo conosco. Quando nós falamos sobre conserto, eu me recordo desse momento em que Jesus vai mostrar ali em Mateus 5:24, ele vai dizer o seguinte: deixe sua oferta ali diante do altar, vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. O Senhor Jesus está dizendo lá que se você estiver apresentando uma oferta e se lembrar que o irmão tem alguma coisa contra você, não é só o irmão espiritual. A gente vem para a ceia e até vem disposto a dizer, Anderson, pisei na bola com você esse mês, me perdoa, querido, vamos tomar a ceia, aleluia, glória a Deus. Mas eu não faço isso com a esposa, eu não faço isso com o marido. Nós estamos tão calejados que deixamos de exercitar consertos dentro da nossa casa. Não olhamos para o filho para dizer, filho, pai exagerou, me perdoa. E se tem uma coisa que é difícil, é a gente ter que ir lá e pedir perdão. E mais difícil ainda, quando a gente tem que olhar para o filho e dizer, filho, me perdoa. Sim ou não? Deixa para lá. Na vida a gente vai se resolvendo e isso vai criando marcas, que vai destruindo, que vai maculando o caráter. Então pratique o conserto. Deus ele se importa em primeiro lugar em que tenhamos bons relacionamentos do que sacrifícios religiosos. Não que ele esteja trabalhando um em detrimento do outro. Não, ele está dizendo, faça tudo, faça o conjunto, mas faça tudo certo. Ofereça a sua adoração, ofereça o seu louvor, participe da ceia, entregue suas ofertas, adore em comunhão com a igreja, mas se organize com seus irmãos. Comece pela família, porque é inconcebível que eu tenha a maior facilidade de falar, Moisés, pisei na bola com você, meu irmão me perdoa, dá um abraço aqui, mas eu não chegue no meu filho, na minha esposa, na minha filha, na minha mãe, no meu pai, sei lá. Faz sentido? E não é verdade que tantas vezes a gente fica engolindo? E fala, não, depois a gente vê. Depois a gente vê. Resolve, queridos. Volta para casa hoje e resolve. Resolva. Você sabe que a Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E Ele nos trouxe a reconciliação e nos chamou para esse ministério. Portanto, a fonte de reconciliação que o próprio Deus realizou com o homem é o que nos gabarita para exercermos esse ministério. Portanto, todos que foram reconciliados devem exercer reconciliação. Então hoje, se você é alguém que está encrespado com seu pai, encrespado com a sua mãe, se você é alguém que está encrespado com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa, volte para casa e organize.
Ah, mas eu vou esperar porque eu vou sentir. Não tem que sentir. Perdão, reconciliação é algo que Deus já fez em nós para que nós exercitamos com os outros. É hora de nós voltarmos para a realidade dos princípios da palavra de Deus. Então, a reconciliação que o próprio Deus realizou conosco, nós precisamos realizar uns com os outros. Nós devemos desenvolver esse ministério. Nós damos o que temos recebido. E se tem algo que Deus não tem nos deixado faltar, é a manutenção de paz. Se tem algo que Deus tem permitido para nós, é conserto. Se tem algo que Deus está fazendo com a gente, é a reconciliação. Portanto, não permita que alguém do seu convívio seja privado disso. Não permita. Não deixe que ninguém, começando da sua família, se organize, volte a conversar, volte a abrir o jogo, volte a falar o que você sente, o que você pensa, como que você gostaria que fosse, como que podemos chegar a um consenso, porque a reconciliação é o ministério para o qual Deus está nos chamando nesta nação. Deus está nos levantando para dizer que portugueses e brasileiros fazem parte do reino de Deus. Que portugueses e brasileiros não se movem por suas disputas ou por suas histórias que têm os seus inúmeros casos. Mas nós estamos aqui para dizer, existe um Deus que nos reconciliou com Ele e quer novamente reconciliar essa nação, esse povo, essas famílias. Eu finalizo, queridos, dizendo para você algo muito interessante, chamando a sua atenção para essa família que você conhece talvez bem. Mas eu começo dizendo que a reconciliação é o ministério cristão. É para isso que estamos aqui. É para estarmos juntos, é para vivermos em comunhão. É para não ter interferências entre nós. Irmãos, olhem para mim. Esse lugar tem que ser um lugar de harmonia. Esse lugar tem que ser um lugar de paz. Porque esse lugar tem que ser um reflexo do que é dentro da sua casa. E a sua casa tem que ser esse lugar onde a presença de Deus habita. Senão, nós não estamos cumprindo o propósito. Somos hipócritas. Eu digo para você que nós não podemos permitir que dissensões nos impeçam de avançar. Quantas vezes nós já vimos que ministérios foram paralisados? E estão sendo, agora mesmo. Estão sendo destruídos, porque famílias estão destruídas. E ministérios gigantes, que se tornaram impérios humanos, estão ruindo, graças a Deus, para que haja manifestação do reino. Por isso só é o graças a Deus. Porque Deus não vai tolerar impérios humanos. Ele é o Senhor do reino. Então não permita que as dissensões nos impeçam de expandir. Isso me faz lembrar de alguém na história bíblica que teve motivos suficientes para romper com os laços familiares de forma definitiva. Quem vocês me diriam que é? José. José, o filho mais novo de Jacó. Ele poderia ter rompido. Ele poderia ter acabado com aquela história. Mas ele não fez. Porque ele entendia o ministério da reconciliação. Talvez você, por uma intriga, uma briga, o pai falou que não gostava, não falo mais com meu pai. Há uma coisinha que a mulher não gostou, estamos brigados. Mas José foi traído, enganado, humilhado, desprezado, sofreu todo tipo de maus tratos que se pode imaginar, a ponto de ser vendido como uma mercadoria, como escravo para viajantes egípcios. Mas aqui está o amor de Deus. Aqui está um verdadeiro reflexo do nosso Senhor. Ele preferiu a reconciliação à vingança. Ele preferiu o amor ao ódio. Ele preferiu a paz em lugar da guerra. E essas devem ser também nossas preferências.
no ambiente da família, no ambiente da igreja, no ambiente dos relacionamentos, eu prefiro viver em paz. Eu prefiro estar tranquilo. Eu prefiro... Lembra da historinha, né? Depois que a gente casa, você quer ter razão ou quer ser feliz? Porque dizem que é difícil ter as duas coisas. Não é verdade. É claro que isso é falatório mundano. Mas, queridos irmãos, José é essa marca para nós. Por que ele é essa marca para nós? Porque ele estava nutrido pelo propósito de reconciliação. E talvez a gente entre mais profundo nesses tempos na história de José. Mas hoje fica para nós essa imagem. Para você entrar nessa intriga que você entrou e nessa falta de perdão, você já foi vendido como escravo? Você já foi traído, humilhado, enganado? Sofreu todos os tipos de maus tratos? Que nós tenhamos a disposição de José. Que nós tenhamos a disposição do nosso mestre. Que sendo crucificado na cruz por nós, ele olha para o Pai e fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que tenhamos a disposição reconciliatória que teve Estevão, que sendo apedrejado, com pessoas rangendo os dentes, ele diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Meu Deus. Meu Deus. E que por fim, queridos, nós sejamos como Miqueias, que relatando aquele cenário que nós falamos no início, que ele registra, mas por fim, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 7, verso 7. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Aleluia. Esteja atento aos direcionamentos do Senhor, para o que Ele fará com a sua família biológica, nossa família. Esteja atento para os direcionamentos do Senhor, para o que Ele fará com a nossa família espiritual, porque nós seremos expansores de reconciliação, manifestantes de reconciliação. Você será instrumento para a salvação, como instrumento de Deus, para a salvação de muitos casamentos, de muitos relacionamentos. Nós seremos instrumentos e adentraremos em lares que estarão a princípio destruídos. Mas hoje o Senhor nos chama como embaixadores. Você não saiu da sua terra, não saiu da sua parentela para estar aqui por nada. Você não foi levantado aqui nessa nação como um filho dessa nação para ficar vindo aqui, ouvir e voltar. Nós estamos sendo levantados juntos para sermos embaixadores de Cristo, anunciando a reconciliação. Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Fique de pé e ore por sua família agora. Você está com ela aí? Se reúna a ela. Ore pedindo que a paz reine o seu lar, em seu lar, pedindo